Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos tendo a oportunidade de ter uma temporada inteira conversando, batendo papo, individualmente, em casa, na sua classe da Escola Sabatina, sobre o livro de Êxodo, vendo aqui Deus agindo, sempre em ação. Está sendo uma experiência incrível. Esperamos que, de alguma forma, esse bate-papo aqui te motive ainda mais a aprofundar teu estudo da Bíblia, a mergulhar na palavra de Deus e o mais importante de tudo, saber que há um Deus que atuou no passado, que agiu no passado e que continua sendo o mesmo hoje também. A gente tem a oportunidade de estar hoje já caminhando já aqui para o final da nossa temporada e a gente teve muitos encontros interessantes aqui com vários grupos e a gente hoje tem aqui um grupo que representa muito bem a liderança do Ministério Jovem, gente comprometida, gente que é ativa na igreja local, gente que ama a lição da Escola Sabatina, aliás, gosta, adora estar aí o tempo todo passando lição, compartilhando, né, o que aprendeu, extraindo lições da Bíblia e compartilhando com seus amigos aí no nosso espaço jovem agora, nosso Maranata Class, nosso ambiente de estudo personalizado de estudo da Bíblia. Bom, eu estou aqui com uma garota muito simpática, ela é muito ativa, gente. Ela tem algumas cicatrizes, é danada, não era criança, já quebrou o cotovelo, já quebrou um monte de coisa aí, viu? Pensa numa menina sapeca, mas uma menina que ama Jesus, tem um carinho, um carisma que eu admiro já há algum tempo aqui, eu tô aqui na Paulista Leste e eu acompanho um pouco da trajetória dela aqui também. E ela é casada com um bom baiano, casada com o Hugo, fui no casamento dela. Olha o currículo dela. Diretora do Ministério Jovem, secretária da igreja local dela, lá da Vila Prudente. Um abraço para os jovens da Vila Prudente. Ela é diretora do Clube de Desbravadores, você acredita nisso? E ainda é distrital de jovens. É isso mesmo? Secretária. Ela cuida de tudo lá. E ela também é professora, né, na área de matemática e também de física do 6º ano. É uma menina muito especial e ela tem uma especialidade, sabe qual é? Ela é especialista em memes. Bem-vinda, Gláucia! Olá, pastor, ao podcast No Contexto. Convite. Um prazer, tá bom? Te receber aqui. Muito obrigada por estar aqui, também é um prazer. A gente veio tentando faz um tempo já, né, de eu conseguir estar aqui. Estou muito feliz. E também me coube aqui o trabalho de apresentar um rei. É o nosso queridíssimo King Brito. Olha aí! Ele é distrital da 8ª região do distrito de Vila Rica. Ele é da igreja do Jardim Guarani. E ele é casado com a Marlê e tem um filho que é o Edu. Olha aí. E ele tava contando ali do Edu como que esse menino é querido, viu? É ativo na igreja, esse pai. Ele também trabalha na rede adventista. Seja bem-vindo também aqui, Rei. Muito bom, é um prazer estar aqui com vocês, é uma experiência maravilhosa, né? Quando o pastor Fabrício me ligou falando do convite, eu falei, Tem certeza mesmo? Mas aqui estou muito feliz, contente de poder aprender um pouquinho mais, né, com essa galera aqui, essa juventude boa que está aqui com a gente e o nosso pastor querido, né? Muito obrigado pelo convite. Prazer nosso. E é claro, para mim ficou também a incumbência de apresentar um outro amigo. Aliás, conheci ele aqui pela primeira vez, né? Eu não me recordo de já tê-lo visto, porque a gente se encontra com alguns amigos aí das igrejas, das regiões, mas estou aqui com o Gabriel, né? Ele é lá da Casa Verde, atuando ali sempre na classe dos jovens como professor. Gosta de dar estudo bíblico nas horas livres, e também é diretor associado ali do Ministério Jovem. Com vocês aí, o Gabriel. Obrigado, minha gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, dividir a palavra de Deus. Agradeço aí muito o convite e espero que a gente consiga compreender um pouco mais desse Deus maravilhoso que a gente serve. Top demais. A mim ficou a incumbência de apresentar Fabrício, filho de Fabrício. Caramba! Né? Completando a nossa escalação, ele que vai partilhar também com a gente aí do estudo da lição. Tá passando um tempo aqui em São Paulo, né? Veio de Goiás, onde ele estuda. Vai contribuir com a gente e seja bem-vindo aí também, cara. Muito obrigado, Gabriel, pela apresentação. Eu tô aqui com vocês, é um prazer estar com vocês. Hoje eu vim participar do podcast mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui com vocês, participando da lição, do podcast. É muito legal estar aqui. E hoje eu vim apresentar um cara que é apresentador, pastor, diretor de jovens e, acima de tudo, meu pai. Ai, sabe! Vou compartilhar de novo aqui a lição. Que legal, que bom, que privilégio. Hoje tá um podcast diferente, a gente tá aqui, o Fabricinho tá de férias aqui, a gente tem a oportunidade de estar aqui junto, sempre falando dele sempre à distância. Ó, ele tá num banquinho menor aqui, mas ele tá maior do que eu, tá, mãe?
Tá bom e gordo. Não deve ficar assim, tá bom e gordo. Tá bem de saúde. Mas que bom estar com ele aqui. Esteve aqui nos nossos últimos episódios também aqui participando. E é sempre bom estar perto de você, é bom estar perto de cada um de vocês também. Vocês são a inspiração para esse podcast poder acontecer. Na verdade, o podcast aqui, ele funciona em virtude dos jovens. E os jovens, eles têm construído, participado ativamente. E tem sido um privilégio poder estudar a Bíblia com vocês também. Aqui eles representam os jovens de alguns lugares do Brasil e do mundo também. Bom, eu queria deixar claro que esse podcast, esse material, está sempre disponível no início de cada semana. Terminou o sábado ali, aliás, meio-dia, depois do meio-dia, tá lá o material já prontinho para rodar, para você aproveitar, pegar algum insight, alguma ideia, você que é professor também, tem a minutagem de cada dia, é um material também que está sendo aí um recurso a mais. Nós temos vídeos diários da lição, resumo semanal através da Novo Tempo, o pastor Gustavo faz também, nós temos vários materiais adicionais, QR Codes, temos campanha esse ano agora, estamos finalizando agora o Setembro Amarelo, valorização da vida, várias coisas rolando, acontecendo aí nesse mês de setembro. E a gente tem a oportunidade também de ter esse conteúdo aí, esse podcast, que é um recurso a mais para poder te animar a continuar firme aí na tua devoção pessoal. Beleza? E esse material está sendo disponível no nosso canal do YouTube, Paulista Leste, e você pode acompanhar os bastidores, os cortes da semana, todo o material desse conteúdo também aqui do Ministério Jovem da Paulista Leste em nosso Instagram, tá bom? Jovens Adventistas, APL. Você acompanha esse conteúdo também e os cortes da semana, os bastidores do podcast. Beleza? Bom, eu queria pedir a Glaucia agora para fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus, para a gente começar o estudo de hoje, que está muito legal, bem reflexivo. A gente vai tocar num assunto muito importante também. Ora aí, Glau. Pai de amor que estás no céu, somos gratos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Estamos aqui agora, começando o estudo de mais uma lição, que o Senhor estenda a sua mão, que nós possamos compreender um pouquinho mais sobre a adoração a Ti. Abençoe a cada um aqui, abençoe a cada lar que está aqui acompanhando este podcast também. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Bom, muito bem. O tema de hoje, gente, está muito legal. E tem a ver com os momentos mais, assim, difíceis da história do povo de Israel. Momento, assim, triste. Momento de onde Deus realmente manifestou, assim, uma tristeza muito grande, né, em relação à questão da situação que envolvia ali seu povo. Tema de hoje, quando Deus desaparece. Pode colocar o pessoal na técnica da tela aqui, para a gente poder acompanhar, você aqui também em casa. Quando Deus desaparece. Eu vou ler o texto da semana, tá bom? Eu recomendo a leitura do capítulo 32, também 33, uma parte dele. Eu vou ler aqui somente o comecinho. Depois eu queria ouvir de vocês aqui, que estão aqui na bancada, as impressões de vocês sobre a tirinha da semana. Mas é um episódio, já tem de cara aqui no título da minha Bíblia, no título aqui em negrito, o bezerro de ouro. No verso 1 do capítulo 32 diz assim, olha: quando o povo viu que Moisés se demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, tome uma atitude, faça para nós um Deus que nos guie. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhes forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses, que o tiraram da terra do Egito. Aí vem a sequência inteira, descrevendo, né, o entusiasmo, né, das pessoas adorando a Deus. Aí Arão começou a pedir sacrifícios, né? Aí Deus começa a se comunicar com Moisés, informando a ele que o povo havia pecado. E Moisés fica assustado, desce da montanha. Tem todo um enredo. Vale muito a pena ler o capítulo todo. Vale muito a pena, porque é momento de uma grande decisão que está sendo tomada ali. E eu queria ouvir de vocês as impressões de vocês também da tirinha da semana. Conseguiram tirar algum spoiler dessa tirinha? Conseguiram, através da tirinha, não só conectar com o tema que estudaram, é claro, mas ela conseguiu resumir para vocês alguma coisa em relação ao tema da semana? Um de cada vez aí, vamos lá. Para mim foi incrível o detalhe que eles colocaram um bezerro na fivela de ouro do cantor, né? Assim, já achei muito legal o link com a lição, mas uma coisa que me chama muita atenção, pastor, é essa expressão que as pessoas
que o ser humano faz quando ele está num momento de devoção a algo ou a alguém. Quem já viu uma plateia num show, igual é retratado ali, ou às vezes no estádio torcendo pelo seu time do coração, algo assim, sabe que o ser humano ele se entrega de verdade, né? Ele se entrega de verdade àquilo que é o objeto da atenção, do amor e da adoração dele. E aqui o que a gente tem é isso, né? A pessoa não sabe, mas ela está adorando. A quem? Essa é a pergunta. A quem? Mas ela está adorando. Interessante isso, né? Alguém mais queria dar aí a sua impressão? Eu gostaria. Eu penso que uma das impressões que eu tive é que mudou-se apenas a figura de idolatria, mas é a mesma coisa. São as mesmas paixões, e eu entendo que o povo sempre necessitou de ser guiado, né? Sempre necessitou de que um líder os direcionasse para o caminho correto, uma adoração. Sim. Você vê, o link que ele fez com o bezerro de ouro na fivela, ele tá ali, se nós não tivéssemos estudando esse tema agora, literalmente eu iria voltar para o contexto da história, só por conta daquele símbolo ali. Então, minha primeira impressão é de que o povo também precisa da presença de Deus. Sem essa presença não há clareza. Ok. Alguém mais aí? É interessante que ali no final fala assim, ainda bem que hoje somos mais evoluídos, né? Então, o que você espera? Que as pessoas não errem. Quem tá falando isso tá falando Não assim, a gente não repitam, erra, né? Já que foi uma coisa tão séria, né? Exatamente. E a gente se acha tão superior que a gente cai tanto quanto o povo de Israel caiu. Em várias situações como essa, de adoro, eu adoro isso. E o conceito de adorar é venerar, né? É reverenciar algo, prestar culto. E a maioria das pessoas usa essa expressão, né? De que adora algo. Mas aí eu pensando nela, eu fiquei em duas situações. Eu escrevi duas coisas, uma oposta à outra, sem perceber que eu escrevi isso. Na primeira vez que eu estudei aqui, eu pensei assim, nós julgamos o povo de Israel. Mas onde estaríamos e o que nós estaríamos fazendo se estivéssemos no lugar deles? E a segunda pergunta, e se o povo de Israel estivesse vendo a gente? O que eles também falariam? Olha lá o que eles estão errando, eles têm Bíblia, eles têm conteúdo, eles têm tudo à disposição, né? E... Inclusive tecnologia. Inclusive tecnologia. E aí, filhão? A minha é que só mudou, o tempo só passou, né? A idolatria continuou do mesmo jeito. Coloquei aqui que a tirinha fala sobre idolatria moderna, que só mudou o objeto que está sendo adorado, né? Eu fiquei impressionado, né, com o fato de que nós somos criados para adorar, né? É incrível, né? Como a gente tem dentro, já é inerente do ser humano essa ideia da gente adorar algo, alguém. A gente vai estar sempre buscando alguma coisa para a gente adorar. É curioso, né? Porque quando Moisés, que era o símbolo, né, que Deus, uma pessoa que Deus usou para libertar o povo, né, era o canal de comunicação entre Deus e o povo e tal, o afastamento de Moisés do meio deles já gerou esse vazio, a tal ponto deles buscarem alguma coisa para adorar, né? Embora Deus tenha deixado, né, a lei estava sendo dada, né? Claro, né, que Deus não queria, ele já tinha todas as pragas do Egito, era para dizer que os deuses falsos, os deuses que eles adoravam, né, que já há muito tempo estavam sendo motivados a adorar, eles não eram reais, né? Eles eram falsos, não tinham poder, tudo aquilo que era falado a respeito deles não passava de mentira, e Deus deu provas disso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sempre vai adorar alguma coisa. Então não tem como, né? Tem gente que vira literalmente faz o centro da sua vida alguém, um artista, né, um estilo de vida, né, às vezes uma pessoa, um trabalho, um objeto, né, alguma coisa que ele faz e gosta muito, e aquilo se torna o centro da sua vida. E tudo aquilo que se torna o centro da nossa vida, ele vai ocupar o lugar daquele que merece ser adorado, né? E a lição vai tratar bastante dessa questão, né? Será que essa ausência física é uma justificativa para a gente adorar outras coisas? E adorar outras coisas vai de fato preencher o que só Deus pode preencher? A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Eu queria pedir até aqui a ajuda do Gabriel,
para contextualizar a gente aqui, né? Porque parece que quando nossos olhos não veem, diz que o olho não vê, o coração não sente, né? Parece que a gente tem essa dificuldade. Parece que Deus queria desconstruir isso, né? Contextualiza a gente um pouquinho, Gabriel, da lição da semana, porque é muito importante a gente já começar a partir daí. Vamos lá. Para mim, o livro de Êxodo, ele... Na sua integralidade, o livro de Êxodo ele serve como um paralelo em muitos aspectos para a realidade da igreja hoje. Sim. Tanto que quando a gente está lendo o livro de Êxodo, nesse trimestre, eu tenho certeza que isso aconteceu com muita gente, você reconhece erros da igreja acontecendo no livro de Êxodo que a gente comete hoje. Uhum. Aqui a gente tem um cenário, e a lição no domingo trouxe isso de uma maneira que eu achei muito interessante. Um cenário em que você tem um povo diante da presença do Senhor, e aí o líder desse povo sobe para a presença do Senhor, se retira do meio deles, e o povo fica ali embaixo do monte esperando o retorno do seu líder que subiu para a presença do Senhor. E enquanto eles estão esperando o retorno do líder, eles sentem a ausência e eles precisam lidar agora com esse desafio de enfrentar a suposta ausência de Deus. Isso, para mim, é uma coisa muito parecida com o que a igreja vive hoje, porque o nosso grande líder, o Senhor Jesus, subiu para a presença do Pai depois que ressuscitou. Nós estamos aqui na antecipação, aguardando o retorno dele. E enquanto aguardamos o retorno do Senhor, a gente sofre algumas tentações de preencher esse vazio que a presença de Jesus tinha, e a gente preencher isso agora de alguma maneira. O povo ali... imediatamente, não é a primeira crise, mas é uma das mais dramáticas, o povo imediatamente entra nessa crise. Essa crise de falta de um objeto palpável para adorar. De um rosto. De um rosto, de algo, né? Que eles pudessem encostar, ver. E ali eles se deturpam, se entregam, imediatamente abandonam aquilo que eles haviam acabado de aprender de forma tão física, né? Tão material. Então... é uma crise instalada ali por essa ausência do líder. Olha, eu fiquei, quando você mencionou esses paralelos, né, entre Jesus e tal, eu fiquei lembrando, né, quando Tomé, depois da ressurreição, vai até Jesus, né, e toda aquela situação toda, que ele não acredita, só se ele ver, se ele tocar, Jesus aparece de novo, né, e Tomé, embora cético, ele no fundo, ele queria crer, né, ele tá buscando evidências, né, melhor do que nada, né. O fato é que quando Jesus aparece de novo e faz questão, toca em mim, pede comida e tal, não sou um fantasma. E aí, então, quando ele aparece, Tomé, depois que toca nele, né? Aí toca no corpo de Jesus glorificado, carne e osso, ele diz, meu Senhor. Já adora Jesus ali e tal. E aí Jesus fala, é muito forte isso, ele fala assim, olha, parabéns, cara, porque você acreditou e tal, tá tudo certo. Mas você só acredita porque está vendo. Só porque está tocando. Felizes são aqueles que nunca me viram e vão crer. Então, a gente realmente precisa ver para crer. Até não entendo a minha lição, né? Porque não viam, não creram mais. Mas não é que Deus nunca tinha se manifestado. Já tinha se manifestado de muitas formas. De muitas maneiras. E de forma recorrente, né? Eles tinham tido um contato com Deus de forma presencial no monte que não aconteceu na história de novo. Eles ouviram a voz de Deus, cara, e pediram para não ouvir mais. Pediram para não ouvir mais. Então, a verdade é que, aí fica lições pra gente, né? A gente já viu tantas coisas, tantos livramentos, em nossa vida, tantas manifestações de Deus atuando, agindo, usando pessoas, fazendo milagres. E às vezes, por conta de um momento que isso, de alguma forma, cessa, a gente parece que joga tudo no lixo. E parece que a fé vai embora. Então, eu acho que o desafio nosso hoje, maior também, é ter uma fé que não fique baseada tanto naquilo que a gente pode ver ou tocar. Na realidade, no final de tudo, a gente vai ter que desconfiar dos nossos olhos, que o diabo vai ser tão sensitivo, ele apela tanto para os sentidos, que a gente vai ter que duvidar do que a gente crê para crer na palavra. É um desafio, né, que a gente está tendo também agora. Eu penso que, diante dos desafios
espirituais que cada um de nós vive, né? A despeito ou a exemplo do que aconteceu nesse período aí, vejam só, eles tinham acabado de viver coisas visuais. Deus não precisava mostrar para eles que ele era Deus. Sim. Mas ele mostrou muitas coisas. Todas as pragas ali, os livramentos, o mar se abriu diante dos olhos deles. Eles precisavam de mais alguma coisa visual para isso? Para continuar crendo, tinha se passado apenas 40 dias. E quando Moisés desce, tem todo aquele... Mais para frente nós vamos aprofundar um pouco nisso. Mas o que eu até anotei aqui, quanto mais distantes da tentação, né? O fugir da aparência do mal, melhor será para o ser humano que insiste em ser visual. Nós insistimos em ver as coisas, em tocar, em apalpar. Engraçado que quando se trata do ser humano, nós queremos distância, mas queremos grudar em Deus, queremos tocar nele no momento que ainda não é possível. Fisicamente, para nós, isso não é possível. Então eu penso que é possível sim continuar crendo apenas por decisão, como Moisés creu. Inicialmente, ele saindo de toda a realidade dele, ele simplesmente creu, ele não conhecia nem o que ele estava fazendo, não sabia nem o que ele ia fazer. É possível. E é uma coisa importante isso, porque, assim, embora a gente, lógico, né, Deus quer que a gente creia nele e tal, etc., mas a gente até achei muito legal essa posição da lição, né? A gente tem que ser honesto às vezes, né? Sim. Todos nós já enfrentamos essa transição, né? De ver Deus agindo, e aí depois ele não age tanto quanto a gente gostaria, aí vem o cotidiano, né? Começa a ficar tudo normal, aí a gente, de certa forma, a gente fica... Dependente? Difícil de sair dessa monotonia espiritual, né? E eu acho que eles se acostumaram, né? Eles se acostumaram com a presença de Deus, se acostumaram com tudo que foi acontecendo. Não naquele momento, Sim. mas conforme o tempo foi passando, eles se acostumaram. E de repente, eles esqueceram. Simplesmente, virou uma história no passado. Aconteceu isso, ok. Moisés estava longe e eles começaram a viver a monotonia deles, né? O dia a dia ali. E ficou. E o desafio de confiar, né? A gente fala assim, né? Hoje a gente tá com podcast com jovens e tal. Tem uma galera que não quer esperar, cara. Entendeu? Vamos namorar. Não quer esperar. Não, ou namora de qualquer jeito, não tá nem aí, vai, testa, Sem quebra a cara, compromisso. né? A mesma coisa em relação ao trabalho, né? Um dia desse uma garota ligou pra mim, né? Pastor, e tal, tô com uma dificuldade, né? Meu sonho é trabalhar numa empresa, ela sempre foi trabalhando em empresa de aviação, enfim, ela foi chamada, conseguiu. E o perfil da minha tem tudo a ver com isso, realmente, né? Eu tava acompanhando, tive a oportunidade de estar no momento do batismo dela, de alguém mais da família e tal. E foi muito lindo, né? Marcante aquele momento. E aí, depois de 1 ano e 2 anos, aí aconteceu a questão do trabalho, me ligou, aquele textão, aconteceu isso. O que é que eu faço? Porque eu já percebi que não vão me dar um sábado. Era uma grande companhia, não ia dar mesmo. O que é que você me diz? E eu tava num evento, não conseguia responder rápido, né, e tal. E fui lá e, olha, eu não vou falar nada diferente do que eu já falei no dia do teu batismo. Seja fiel a Deus no sábado. Espere em Deus. Não troque sua relação com Deus por um trabalho. É fácil ouvir isso? O sonho da vida? Não é fácil. Mas o desafio nosso é a gente confiar em um Deus que já deu provas. Ele já deu muitas provas de que ele é confiável. Mas parece que esse atraso, né, Fabricinho? Esse atraso veio acompanhado de uma certa decepção, né? Vendo essa lição, eu pude perceber que o pessoal desesperou muito quando Moisés saiu, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, quando meus pais demoravam pra me buscar na escola, eu ficava desesperado. Tipo, dava meio-dia e 10. Eu falei, não, tá chegando. Meio-dia e 20, caramba, aconteceu alguma coisa. Meio-dia e meia, todo mundo tinha morrido já. Mas isso é uma coisa que o povo... Eu acho que é uma tendência até do ser humano, assim, em geral, né? Desesperar quando alguma coisa acontece. Parece a sensação de abandono, né? Parece que... Não sei, parece que o mundo se acabou. E é uma coisa, assim, que a gente, puxando pra esse lado mais espiritual, a gente pode perceber que não é uma coisa
só de quem tá longe de Deus, não é uma coisa só de quem não tá na igreja, é uma coisa que todo mundo, até na igreja, até quem tá, sei lá, desde que nasceu, até quem é pastor, até quem é ancião, qualquer pessoa que tá na igreja, qualquer pessoa que tem um relacionamento com Deus tem essa luta de saber esperar, de conseguir esperar, porque é uma coisa assim que não é tão fácil de entender, não é uma coisa fácil de aceitar essa questão de esperar. O povo de Israel naquela época, quando viu Moisés subindo e viu que ninguém tava descendo, não tava tendo nenhuma situação, não tava acontecendo nada, Deus não tava falando um monte, Deus não tava fazendo nada, começou a desesperar. Isso é uma coisa que, uma lição que Deus pode ter deixado para eles também, pode servir pra gente também agora. Que quando ele não fala alguma coisa, a gente tem que continuar esperando, mesmo se seja difícil de entender e de aceitar. Tem uma coisa que me marca muito nisso que o Fabrício falou, que é a impressão que eu tenho quando eu vejo essa reação tão rápida do povo, né, em abandonar e se voltar ao bezerro de ouro, é que a impressão que eu tenho é que eles não atribuíam ao Senhor o que tinha acontecido até então. Que em certa medida, e às vezes de forma inconsciente, eles atribuíam a Moisés o que tinha acontecido. E aí quando Moisés se retira, pronto, a gente precisa agora de dar um significado para o que aconteceu. Tem que preencher isso aí. Tem que preencher esse vazio. E aí, de novo, nesse paralelo com a gente, eu vejo que muitas vezes, por mais que a gente fale que acredita em Deus, que a gente tenha fé no Senhor e atribua a Ele as coisas que acontecem na nossa vida, eu tenho medo das vezes a gente ficar muito apegado a líderes carismáticos, religiosos, políticos, artistas. E no meio espiritual, no meio da igreja, isso é muito comum, porque Muito queira ou forte. não, o pastor sabe disso. A figura que está ali na frente, às vezes, levando a palavra, o presbítero, o padre, o pastor, Sim. é uma figura que acaba ganhando uma certa autoridade. Sim. E existe uma tendência dos membros de se apegarem àquela pessoa como a causa da sua fé. Sim, Às vezes sim. sem até perceber. E aí quando essa pessoa vem a faltar, ou pior, quando essa pessoa às vezes comete um pecado, Se afasta falha, de alguma... Deus, publicamente. aí a igreja inteira às vezes vai junto, né? E é por isso que toda vez que você colocar sua fé, a sua confiança ou sua esperança em qualquer coisa que não for Deus, ela sempre vai estar vulnerável. E ela sempre vai ser acompanhada de muita anomalia, né? No caso aqui, interessante, né? Porque o texto diz que eles começaram não só a atribuir, né? Os milagres, a libertação. Deus agora nos tirou do Egito. Começaram a pedir oferta, né? Começaram a oferecer sacrifícios, né? Para aquele bezerro, né? E você mencionou um ponto importante. O sincretismo religioso, ele está justamente nisso. Da gente misturar as coisas, né? E depositar confiança irrestrita em quem não é para confiar, em quem não é para colocar fé. E às vezes até a gente fica meio surpreso, né? Porque se a gente for começar a fazer isso, é seguro que a gente vai se decepcionar. E até um tempo atrás, eu vi um garoto falando, né? Inclusive estava sendo expulso do colégio porque tinha feito uma besteira. Muito séria, inclusive. E ele chorando antes de ser... Ele ia ser expulso, eu nem sabia. Aí a gente conversando no café da manhã, ele falou assim, sabe por que Jesus não se decepcionava com ninguém? Aí não, por quê? Porque ele sempre contava com defeito. Né? E a gente corre esse mesmo perigo, né? De esperar a perfeição das pessoas, de esperar libertação de onde não é para vir. A gente percebe isso muito, assim, forte no povo de Israel, na história também dos patriarcas, né? Deus fazia uma promessa para Abraão, aí, cara, demorando demais, eu vou casar com a concubina e vou dar o meu jeito, né? Isaac também dá aquela titubeada, e você percebe esse negócio meio que recorrente, né? Jacó, eu vou dar um jeito de comprar a bênção. A gente tem essa dificuldade de esperar, né? O povo estava no cativeiro babilônio, mas 70 anos, não, vou inventar uma profecia aqui, levantava um cara, não, vai sair, 2 anos tá de volta. E essa coisa sempre, né? Jesus estava mal indo para o céu, primeira vez, né? Na primeira vinda, mas vai voltar quando? A gente não entendeu que fé é esperar, né? Hebreus fala que a fé é esperar as coisas que vão acontecer. E talvez o desafio aqui, talvez a grande lição aqui, né? É que toda vez que a gente for colocar alguma coisa no lugar de Deus para tentar compensar essa possível demora, a gente vai ter problema. E ela não vai ser boa, o resultado não vai ser bom. E Arão, ele foi exatamente isso, né? Imagina ali, ele estava liderando o povo com Ur, né? E nada acontecia. Moisés não descia, e aí, será que morreu? Será que aconteceu alguma coisa lá em cima? Não sei o que está acontecendo lá. E o povo buzinando no ouvido dele. E aí, o que a gente vai fazer? E eles precisando de algo
que fosse palpável. Eles queriam ver a presença de Deus. E, de repente, eles começam a fazer esse bezerro de ouro. E é interessante porque eles começam a prestar cultos, eles começam a substituir ali Deus pelo bezerro. Porque eles queriam prestar culto a algo, a alguma coisa. E eles começam a fazer diversões, né? Que fala que o povo se levantou para se divertir. E esse se divertir fala que são risos, zombarias e até mesmo carícias amorosas. Ou seja, eles começaram a misturar algo que deveria ser santo, um culto. Eles queriam prestar um culto. E de repente, tudo começou a se deturpar, né? A ideia começou a mudar. Virou uma orgia. Virou uma orgia, virou um negócio totalmente fora. O espelho do que eles viviam no Egito. Exatamente. Viram no Egito. E aqui o pior pra mim é o fato, como, igual o pastor falou, né? Como tudo se mistura aqui. Porque Arão, eu acho que numa tentativa patética de tentar suavizar o que ia acontecer, ele fala, né? Amanhã será festa ao Senhor. E a lição aponta isso de uma maneira muito interessante, que ele usa aqui o nome do Senhor, Jeová. Sim. Então ele fala assim, amanhã será o culto, e ele atribui ao Senhor. No comentário da Bíblia Andrews, fala que o bezerro pode ter sido escolhido não porque era um deus, mas porque era um animal que os cananeus acreditavam que servia como meio de transporte para os deuses. Uhum. Então, na cabeça de muitos ali, eles estavam adorando o Deus verdadeiro. O bezerro seria só o transporte dele, o Uber dele que trouxe ele até ali. Uhum. Só que eles queriam adorar o Deus verdadeiro, mas do jeito deles. Isso é um conflito que atravessa a Bíblia. Desde Caim e Abel até a besta do Apocalipse, você tem o quê? O ser humano às vezes querendo adorar a Deus, mas do meu jeito, no meu dia, da minha forma, com a pessoa que eu quero, na igreja que eu quero, com as fés que eu escolho, com as que eu abandono. Isso, o Apocalipse dá um nome, Babilônia. Essa mistura do que é humano com o que é divino, a adoração mais conveniente e não a adoração verdadeira. Aqui pra mim tá claro isso. Eu fiquei assim pensando aqui, né? Porque eu tô na função de líder hoje. Líder não precisa nem da função em si, pastor. Líder da minha casa, né? O líder que é chamado por Deus é para fazer diferença onde ele estiver. Na vizinhança, no trabalho, enfim. Um líder faz muita diferença, cara. Mas muita diferença, né? O texto diz quando Moisés desce, pergunta assim para Arão. Arão, cara, qual é a razão, velho? Por que você fez isso? E Arão fala assim, não, eu joguei lá o ouro lá e apareceu o bezerro, né? O verso anterior diz que ele moldou o bezerro e tal, etc. A fraqueza de Arão, né? Por estar seguramente, né, sentindo a pressão das circunstâncias das pessoas, né? O tempo todo no ouvido, porque diz que isso foi recorrente, né? Faz um Deus pra gente, o povo vai voltar, e tal. Agora você é o líder. E aí, fala que ele foi cercado pelo povo, né? Foi uma coisa meio assustadora. O perigo da gente, enquanto líder, de ceder às circunstâncias, às pessoas, à cultura, o que for. E abandonar a Deus. E encontrar Arão, né, que, né, tipo, deixou rolar, né, pra não desagradar ninguém ou pra não confrontar ninguém, né? Tem um outro líder, né? Um líder que foi capaz de dizer, Deus, olha, porque teve toda uma situação, né? Deus ficou tão triste, tão irado, que ele queria acabar com tudo. Fazer de Moisés uma nova nação. E aí entra Moisés no negócio, porque diferente de Arão, o posicionamento de Moisés foi completamente diferente. Arão, para não se comprometer, para não ter nenhum desgaste, fez o que o povo queria. E ao contrário, Moisés agora assume uma postura de intercessor. Muito legal, ele entra ali como um advogado, né? A gente percebe aqui que Moisés estava ali com Deus e Deus ficou irado com o que estava acontecendo lá embaixo. Ele, não acredito. E é muito interessante porque a gente vê aqui na lição da segunda que enquanto o povo estava fazendo o bezerro, Deus já estava preparando algo para se fazer presente. Na lição passada nós vimos, né, que foi o santuário. Uhum. Deus estava ali fazendo todo o projeto do tabernáculo com Moisés. E aí, quando eles estão lá, Deus começa a falar com ele, tá acontecendo isso aqui, vou destruir todo mundo. Aí Moisés, opa, calma aí, Deus. Vamos pensar um pouquinho em tudo que o Senhor fez até agora, de onde você tirou eles, o que seria para o povo do Egito ver o que você está fazendo com eles. Já pensou em destruir todo mundo aqui, mas tirou de lá para matar aqui? Como que funciona isso? E Deus é onisciente. Deus sabia que Moisés ia fazer isso. Mas foi muito importante ele fazer isso, porque quando ele desceu
e ele viu a situação lá, ele entendeu. Aí ele passou de advogado para acusador. Ele, e aí, gente? Pra juiz, né? Porque pra juiz. Só faltou isso, né? Exatamente, ele tava lá em cima, acabei de proteger vocês, eu chegou aqui, tá essa festa aqui embaixo, tá essa bagunça aqui embaixo. Cara, nesse episódio tem todas as fases do juiz, né? Exato, é muito interessante, porque ele agiu ali como intercessor e quando ele desce, ele percebe que realmente A ira de Deus tinha sentido. tinha sentido. Então, ele tem o sentimento que Deus teve lá em cima, né? E ele chega assim, no final da festa, mas ele percebe que a gente sabe que o final da festa é a pior parte, né? Então ele chegou ali, imagina tudo que ele total. observou ali. Meu Deus, O que me impressiona muito é esse papel de Moisés, né, enquanto representante de Cristo, né? Porque Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, né? Jesus é aquele que está ali o tempo todo advogando em nosso favor, mesmo sem a gente merecer, né? Como nosso representante. A lição anterior falou muito sobre isso, né? Sobre, na realidade, o que o santuário representava, que era Jesus encarnado e tal, nosso mediador entre Deus e os homens, é aquele que está ali para ser nosso irmão e ser o representante da humanidade no céu. Enfim, e é muito forte isso, né? Vendo assim rapidamente, nossa, parece que Moisés está convencendo a Deus, cara. Rapaz, Moisés conseguiu argumentar ali e fez Deus mudar de ideia, né? Pois é. Na realidade, Deus ele está vendo até que ponto Moisés vai, né? Moldando. Para que Moisés pudesse, de fato, dar não só sentido ao ministério de Jesus, né? Jesus ele não veio passar, né, a mão na cabeça, nem botar pano quente, nada. A questão não é essa. A questão é que Deus, através de Jesus, né, ele consegue fazer por nós o que ninguém consegue fazer. Que é ao mesmo tempo fazer justiça. A lei, depois que ele desce do monte, a lei é quebrada. Né? Ela é espedaçada. Só que alguém tem que pagar o preço. Quem aceita o convite, porque Moisés faz o convite, né? Ele não morre. Mas os que não aceitam são todos executados. Uhum. Todos executados. E ele daria a própria vida. Esse aqui é o ponto Esse importante. é muito né? interessante, né? Ele daria a própria vida. Só que ele não podia fazer isso porque ele era um pecador. E pra você dar a vida pelo pecador, você não pode ter Esse pecado. paralelo é muito forte, né? Se eles não entrarem, então pode matar também. É engraçado, né? Porque a gente sabe que quem estava ali naquele monte com Moisés era o próprio Cristo. E a lição traça esse paralelo falando que Moisés, ele ali age mais ou menos como seria Jesus no futuro. Sim, é isso mesmo. Que fala assim, não, eu não quero perder, eu prefiro morrer a perder esse povo. E eu imagino para Jesus, ouvindo Moisés falar aquilo, falar, rapaz, você não sabe o que você tá falando. eu sei o peso do que você tá falando, eu vou viver na carne ainda. Já sei que sabia, você tá né? falando. Ele Já mostra sabia. Jesus Só tem um pequeno e Jesus detalhe, eu vou morrer. Eu vou mesmo morrer. vai trazer Você isso não, mais a pra sua frente. morte não vai mudar nada, na verdade, mas a minha vai, né? E aí um ponto importante, talvez a lição mais importante, né? Às vezes a gente desiste muito rápido, né? Quando a gente está intercedendo por alguém, né? Até nossa intercessão, ela é muito limitada, né? Ela é muito temporária. A gente, quando não vê resposta, não vê reação, não vê alguém que a gente ama reagindo ao evangelho, um familiar, um amigo, uma situação, a gente abandona logo, né? E a lição aqui, né, de Moisés, de se posicionar como um intercessor, o pastor Mark Philly eu amo essa revista. A revista é sobre oração intercessora. Oração. Na época tinha uma capinha azul, é muito legal. E nessa revista o pastor Mark Philly fala que quando a gente ora intercedendo por alguém, a gente se une ao ministério de Cristo. É como se a gente abrisse um duto, um canal gigantesco de bênção até essa pessoa, porque nós estamos orando, sem essa pessoa pedir. E eu fiquei pensando, rapaz, Moisés, olha o nível de amor e intimidade que ele tinha com esse povo, né? O amor com um povo que ele sabia que era ruim, cara, porque encheu muito a paciência dele. E diferente aliás, né, muito mais intenso do que Moisés, é Jesus, né? Porque Jesus, ele vai ao extremo da intercessão, né? Ele é a própria oferta e assim por diante. E aqui tem uma pergunta aqui na parte eu queria até ouvir de vocês, né? Como evitar cair em desespero durante períodos de incertezas? Na prática, assim, na vida de vocês, como cristãos e tal, na visão de vocês, o que vocês acham que deveria ser feito? Ou o que vocês fazem para evitar cair em desespero em períodos de incerteza? Pastor, Vocês. tem uma coisa assim que eu gosto muito de
de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Eu tava até falando com vocês, né? Se eu pudesse fazer só isso na igreja, tava bom, porque o resto eu morro de medo, assim. Um departamento de recepção, uma música, é um negócio que até me arrepia, só de pensar. E uma coisa que eu acho que às vezes a gente subestima na nossa relação com Deus é o poder da nossa memória. Quando você se dedica a ler a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo usa muitas vezes a sua memória e aquilo que ficou ali guardado na sua cabeça da leitura nos momentos que você menos imagina. E às vezes você está ali num momento de crise, de angústia, de verdadeira luta com Deus, e vem aquele verso, aquele salmo, aquela coisa que você nem imaginava, e vem a resposta de algo que você leu na Bíblia num contexto às vezes totalmente diferente, mas é o Espírito Santo que vem, abre aquela gaveta que você criou no seu cérebro e tira às vezes a ferramenta escrita na palavra de Deus para poder te dar a paz às vezes no momento de luta. Então eu acho que isso é uma coisa que me faz sentir muita presença de Deus nos momentos de crise. A minha memória é ler e alimentar a minha memória para o Espírito Santo usar isso quando eu precisar. Tirar o que estava ali guardado na minha cabeça quando eu precisar. Eu acho muito legal quando a gente se permite falar para Deus o nosso sentimento. Muitas vezes a gente guarda, a gente não conversa com Deus, a gente acha que é só orar. E eu tenho muito isso com Deus, eu falo abertamente com Ele, Senhor, eu queria tanto isso. E às vezes as coisas não acontecem como eu esperava, eu fico chateada. Hoje mesmo, a gente foi almoçar e a gente tava conversando sobre um assunto, assim, que tem afligido meu coração, e a outra moça que tava ali almoçando comigo também. E de repente no almoço aconteceu uma coisa que uma olhou pra outra e falou, olha lá, olha Deus falando. São detalhes, às vezes a gente quer muito que algo aconteça, a gente quer muito que aquilo vire uma realidade, e de repente não vai ser naquele momento, e a gente fica, poxa Deus, por quê? Eu questiono muito Deus, por que não tá acontecendo isso ainda? Por que não foi desse jeito? E de repente vem uma coisa que talvez não é uma resposta daquilo que eu espero, mas o assunto vir à tona bem na hora que eu preciso que aquilo aconteça, faz eu ter certeza de que Ele tá me ouvindo. Talvez não seja agora, mas Ele tá me ouvindo, Ele sabe o momento que aquilo tem que acontecer. Talvez nosso grande desafio, acho que a lição vai falar muito disso, né? É a gente aprender a esperar em Deus, cara. Né? Aprender a esperar em Deus. E a melhor forma de esperar em Deus é intercedendo por nós. Jesus orou até por Ele mesmo. Orar pelos outros, né? E estar atento aos sinais. Você mencionou esse episódio que eu entendi o que isso quer dizer. O assunto na hora ali, entendi. Mas como Deus é carinhoso, né? Uhum. Como Ele é atencioso, né? É como se Ele falasse assim, ó, vai chegar a tua vez. Vai chegar, e vai ser uma festa também. Vai ser teu momento, entendeu? Mas a gente fica tão E se não for, eu sei o que é melhor. Exatamente, é confiar. É muito bom, é muito bom. Bom, a palavra-chave da semana, gente, é idolatria. Um dos temas mais recorrentes na Bíblia. Aliás, um dos maiores problemas de Israel. E a gente está percebendo que não é só deles, é nosso também. Né? Porque a idolatria, ela sempre surge num cenário onde pessoas abandonam ou deixam de esperar em Deus. Surge no momento em que alguém decide depositar sua confiança, ou decide não esperar mais em Deus, decide confiar em outra coisa, né? Fazer de outra coisa seu veículo, né? Para se achegar a Deus, ou para alcançar o que supostamente está pedindo de Deus, né? E interessante, né? Porque a lição começa na quarta-feira com uma pergunta. O que tornou o pecado do bezerro de ouro tão terrível a ponto de Deus estar disposto a destruir toda a nação, poupando apenas Moisés? Essa é uma pergunta muito forte, né? Porque, olhando rapidamente, como muitos hoje, né? Cara, mas o que tem a ver eu adorar alguma coisa? Adorar uma imagem, né? Eu pagar uma promessa, né? Ou, de certa forma, eu tornar ou dividir a minha adoração a Deus por outra coisa, o trabalho, que seja. Deus acho muito forte isso, né? Deus não divide glória com ninguém, cara. Com nada e nem ninguém. Ele não permite isso acontecer. E por muitas vezes na Bíblia nós encontramos Deus tornando as condições e os recursos do seu povo, diminuindo isso. Isso acontece com Gideão, isso acontece no surgimento da igreja. Ele sempre busca as maneiras mais simples, só para deixar claro
que isso não pode ser para a glória humana. Não pode ser resultado do trabalho humano. Isso é uma coisa que parece ofender muito a Deus, né? Atribuir a outro aquilo que ele fez por A nós. gente se sente mal, né, cara? Pois é, a gente não gosta, imagina Deus. Imagina Deus, né? Mas é muito interessante isso, né? O tema de hoje a palavra de hoje é idolatria, e eu queria ouvir de vocês, começando aqui com o Rei, qual é o teu texto, qual é a tua palavra, pra gente ampliar aqui a nossa rede semântica. Vamos lá, Rei. Meu texto que eu analisei um pouquinho aqui, me aprofundei um pouco mais, é Josué 24, 1 a 28. Especificamente, a parte que diz assim, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Né? É o texto que se destaca desse trecho aí do capítulo 24. Porque, a despeito de tudo que estava acontecendo ali com o povo que saiu do Egito, né? Você vê que Arão foi chamado. Por que Arão foi chamado? Porque Moisés não era bom com as palavras. E o que acontece agora? Adiantou ser bom com as palavras? Né? Naquele momento ali que Moisés desce do monte e ele está lá. Não adiantou ele ter sabedoria nenhuma com as palavras. E Moisés foi quem conseguiu dar sentido. E aqui, quem disse isso daqui? Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Já é um outro líder mais à frente, né? Que vai substituir Moisés. E esse negócio de... A palavra que eu vou colocar aí é rebeldia. Não para esse texto, mas todo o povo estava vivendo ali uma fase de rebeldia. Não era de ausência de Deus. Podia até ser a ausência de um líder como Moisés. Mas eles estavam vendo lá em cima da montanha o que estava acontecendo. É ou não é? Então Deus estava ali. Mas a rebeldia, eles estavam tão no espelho do que tinham vivido no Egito que não se deram conta de que aquilo que eles estavam ansiando era só esperar mais um pouco. Eu até coloquei aqui o comentário na lição anterior de que o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Bom, e quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está indo na contramão de tudo que o povo do Egito, que o povo de Israel, pós saída do Egito, tinha feito ali. E ele teve a condição de... Eu botei nesse texto, coloca a palavra decisão. Quando eu li esse texto, cara, decisão. Porque Josué estava ali, né? Nem no topo, nem embaixo, né? Exato. Esperando Moisés. E ele vê nas duas situações. Cara, a decisão mais inteligente da vida é servir a Deus. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, né? E é só a decisão mais importante da vida de Josué, né? Mesmo dentro de um contexto de rebeldia, né? Atravessa gerações, virou... Muito legal. Essa fala dele virou um certo jargão, né? Aham. Vamos lá. Gabriel, teu texto da palavra. O texto que eu gostei muito foi esse de Ezequiel 14, tá? Vou pegar aqui os versos 4 e 5. Ezequiel 14, 4 e 5. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, em tal tropeço para a sua iniquidade, vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Para mim a palavra é coração. Aqui a gente vê que não basta, o pecado ele vai além do ídolo estar num palco, num altar. O ídolo ele nasce primeiro no coração da pessoa. Até porque quando o Apocalipse fala sobre todo o conflito do Apocalipse que trata de adoração, né? Adoração verdadeira contra adoração falsa, a gente vê que uma das profecias mais enigmáticas ali do Apocalipse, que fala do número da besta, antes é feita uma ressalva, fala-se assim, ó, que deve-se calcular esse número porque ele é um número de um homem. Porque aí falando da Babilônia e da adoração, a adoração ela é algo humano, a adoração, né? A idolatria ela é algo humano. Uhum. É quando o ser humano tira o divino e coloca, ainda que seja um pouco, ainda que seja só em um ponto, mas ele coloca
o ponto dele ali. Para mim, tá tudo a ver aqui com a ideia de coração, do ser humano satisfazendo os seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos e usando a adoração para isso. É algo que ofende muito a Deus mesmo. Sim. Então minha palavra é essa aí, coração. Beleza. Fabrício, teu texto, a palavra. Bom, meu texto é um pouco de Romanos 9, verso 4. Romanos 9, verso 3. Que Paulo está falando para os irmãos de Romanos mesmo, né? Porque eu mesmo desejaria se separar de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Para mim, a melhor definição de idolatria é quando a gente tira a atenção da adoração. Quando a gente tira a adoração que pertence a Deus e coloca para qualquer outra coisa, seja uma pessoa, seja um cantor, seja qualquer outra coisa que tira a atenção de Deus. E aqui nesse contexto da carta de Romanos, para esses irmãos lá dessa igreja, Paulo está falando para eles, Paulo está exortando eles em relação a essa conduta que eles estão tendo em relação à idolatria. Que eles deveriam focar, que eles deveriam voltar aos caminhos de Deus, que deveriam voltar a dar atenção à adoração certa. E quando Paulo começa a falar isso, lembra de Moisés ao redor da lição, né, que vai falando que preferia morrer do que se separar, não do povo em si, né, mas enfim, que eles não tivessem essa consequência para que ele sofresse no lugar deles. Então eu pude entender que através do hipertexto e da toda a lição, né, que quando a gente tira a adoração de Deus, já vira idolatria. A palavra que você escolheu é? Atenção. Atenção. Beleza, maravilha. Atenção. Tudo a ver. Vamos lá, Gláucia. Bom, Atenção. eu escolhi o texto de Atos 17, 25 a 31. Paulo, ele está ali falando com os atenienses, né? E ele fala sobre eles não saberem reconhecer o que eles estavam adorando. Uhum. Então, o que eu coloquei aqui, as duas palavras que eu coloquei seriam substituição e rejeição. Primeiro, porque o povo estava rejeitando a verdade. E segundo, porque eles estavam substituindo o que eles deveriam acreditar, a fé deles, por tradições, coisas que eles estavam vivendo ali. E eles estavam deixando a parte da crença deles de lado, no que eles tinham que acreditar, no que eles tinham que adorar. Então, as minhas duas palavras são substituição e rejeição. Muito bem colocada, viu? Substituição. É isso aí. Então, idolatria é um conceito bem mais profundo, viu? Do que só, né, só colocar, né, uma coisa para ser adorada, né? Mas tudo aquilo que é colocado em substituição a Deus, ele vai se tornar um ídolo, né? Eu posso Sim. dar uma contribuição Sim. fora do script, mas dentro da lição? Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso, quando eu prego ou quando comento, quando o ser humano nós entendermos que a adoração não há como ser ocupada genuinamente por outra coisa, por outro ser que não seja Deus. Uhum. Nós falamos em momentos anteriores de que as pessoas às vezes ficam procurando ocupar esse espaço, porque eu posso ter tudo. Falando da realidade hoje do mundo, né? Pode ser que lhe falte algo fisicamente, financeiramente, emocionalmente, e você vai buscar algo para preencher isso. Uhum. Só que você vai até ter essas coisas, alcançar isso, porque Deus vai permitindo, certo? Uhum. Mas vai chegar um momento de que não vai adiantar nada. Eu vou ter tudo, mas ainda vai ter um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher aquele espaço, porque isso é algo genético. Eu ouso a dizer que é algo genético. Deus colocou no coração humano, na existência humana, de que existe um espaço lá. Nós não somos o templo do Espírito Santo? Uhum. Esse espaço que às vezes sentimos vazio é porque talvez Deus não está ocupando. Bom, falando de adoração, né? Bom, a palavra-chave de idolatria, você pode também criar sua rede semântica aí também e aprofundar com a sua classe, conceituar esse assunto. O fato é que a idolatria, ela continua sendo um dos pecados mais abomináveis por Deus, um dos mandamentos só em relação a isso. Mas a idolatria, ela gerou morte, né? Gerou sofrimento, gerou afastamento de Deus. E a parte aqui final da lição, indo já para o final, eu queria até pedir sua ajuda, Rei, porque Jesus é apresentado aqui como o Cordeiro de Deus, né? Como alguém que veio para morrer em nosso lugar, pagar o preço do pecado, dessa rebeldia, dessa tentativa de substituir o lugar de Deus, que tirou a atenção de Deus. E até a pergunta, né, pra gente pensar aqui, disse,
como a vida de Jesus responde às acusações contra o caráter de Deus, né? Porque Deus, quando alguns olham para esse episódio, cara, Deus é muito mal, cara. Deus é muito vingativo. Como é que Deus faz tudo isso depois que quer matar todo mundo? E você percebe isso nitidamente, porque Jesus é apresentado aqui como sendo aquele que vem para reivindicar e apresentar que Deus é um Deus de amor. Justo, mas um Deus de amor. E eu queria pedir tua ajuda para caminharmos aqui para o final. Por que Jesus é a resposta às acusações do diabo? Olha só, eu estava estudando um pouco a respeito desses textos aqui da lição de quinta-feira e quando Moisés fala assim, eu vou morrer, eu morro no lugar, eu morro para que eles tenham, se eles não puderem sobreviver, eu também dou a minha vida por eles. E ele não podia isso naturalmente. Hoje nós entendemos isso. Talvez Moisés entendesse isso também ali. Só que Deus, ele avalia o coração, né? A intenção por trás das palavras. E o texto de Marcos 8:27 faz uma pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Eu acho que quando você conhece a profundidade disso, você sabe que nada vai fazer, vai pôr dúvidas, né? Vai pôr dúvidas. Ter a resposta a essa pergunta, ela é crucial, né? Exatamente. Para nós estamos lá no contexto lá do Antigo Testamento, mas para nós, quem eu acho que Deus é? Né? Ele é o Salvador, ele é o Redentor, mas para você de forma íntima. Então, se eu sei essa resposta, logo eu sei que o sacrifício de Cristo e a redenção e o que virá após tudo isso é real e eu não precisarei ter dúvidas a respeito. Só que eu entendo que só conseguirei ter clareza se eu sei quem é o eu sou. E é muito interessante porque na lição vem falando aqui sobre uma citação que acho que é um livro, talvez. Sim, é um livro, sim. Deus, um Delírio. Deus, um Delírio, de Richard Dawson. Não conheço. Um dos maiores declarados ateus do mundo. Né? Ceticistas, é isso. E aí ele diz assim, o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. E aí ele vem falando um monte de coisa aqui sobre Deus, né? Orgulhoso, controlador, mesquinho, injusto, né? Exatamente. Genocida. E lendo Engraçado, aqui né? os capítulos seguintes de Êxodo também, tem um momento em que Moisés está junto com Deus e Deus manda ele se esconder para que ele possa aparecer para Moisés. E ele fala assim, que está em Êxodo 34, versículos 6 e 7. É o próprio Deus falando isso. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso. Olha o que ele vai falando aqui sobre como ele é. Compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião, o pecado. Ou seja, aqui ele está falando como ele é. Totalmente então, contrário. exatamente, é totalmente contrário a essa descrição que esse Richard fala aqui. O próprio Deus, ele foi até Moisés conversar com Moisés e falar assim, eu sou isso, isso, isso. E é muito interessante porque a gente ouve muito que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus... E o do Novo Testamento já é um Deus compassivo, amoroso. Não, ele é o mesmo Deus. A diferença, eu até anotei aqui, é que quando a gente fala de idolatria, ela é algo sério e que ela rompe o nosso relacionamento com Deus. E Deus, ele não vai tolerar isso. Ele não tolera o pecado, ele não tolera a maneira como as pessoas tratam, colocam o nome dele como uma pessoa má, uma pessoa... Mas, e aí vem a justiça dele. Ele é justo, então ele não vai tirar sua consequência porque você pediu perdão, porque você... A consequência, ela virá de qualquer maneira. Pro povo de Israel. Ela precisa vir, pro povo de Israel veio. E engraçado é Entendeu? que ele assume a consequência, né? Exatamente. E aqui, tá claro, ele é o próprio cordeiro que assume a principal A consequência. principal consequência, que é a morte. Que é a morte, né? Que é a única coisa... Então, respondendo a pergunta que eu fiz no começo aqui, né? Como é que Deus responde, né, às acusações do diabo? De que Deus é mau, um caráter ruim, A palavra. dando o seu filho para morrer em nosso lugar. Exatamente. A resposta de Deus o diabo pensou que matando Jesus, né, levando Jesus à cruz, que ele não matou Jesus, né? Mas estaria acabando com o plano. Ao contrário, Deus estava validando, né, e deixando claro, evidenciando qual é o caráter dele, né?
que é amor, dá misericórdia. Exatamente. E se vai fazer justiça, faz nele mesmo, para nos dar a oportunidade antes de fazer justiça final, né? Então o caráter de Deus, e por isso a idolatria ela é ruim, né? Porque mais importante do que a forma, Moisés, eu quero te ver. Cara, eu vou te mostrar uma coisa mais importante do que a minha forma. Eu vou te revelar o meu caráter. De forma prática, né? E ele faz isso na prática. Sabe, pastor, eu acho incrível essa parte, essa vontade, o desejo enorme que Moisés tinha de ver a face de Deus. Eu também, no lugar dele, eu ia querer ver fisicamente. Eu também ia querer, não há problema nenhum. E Deus não se... E vai fazer isso, né? Veremos, né? Face a face, quando Jesus voltar, veremos, né? Então, eu acho uma certa ousadia de Moisés, mas também ele pede com tanto cuidado a Deus, eu quero ver você, a tua face. É tanto que Deus dá um jeito de que ele consiga contemplar a glória de alguma forma, colocando a mão ali sobre, sobre a rocha, para que ele pudesse ver a glória, não a face. Enfim, eu acho isso é um nível de intimidade. Por quê? Porque ele conhecia o Deus. Sensacional. Gente, agora... Eu acho uma coisa muito interessante dessa parte aqui da lição, porque vai falando sobre Deus, conhecer a Deus. Eu acho que o livro de Êxodo vai mostrando muito sobre o caráter de Deus assim em si, né? Não é só igual esse cara aqui desse livro falando sobre outra perspectiva de Deus. Eu acho que esse ponto que Deus queria mostrar para Moisés, que ao redor do livro de Êxodo, né? Eu acho que vai falando até um pouco mais no final. Que mais do que mostrar o rosto dele para Moisés, ele queria mostrar quem ele era realmente para Moisés. Mais do que um rosto, mais do que uma face. Ele queria mostrar o caráter dele de verdade. Queria mostrar mais do que... Olha, Moisés, eu sou assim, olha aqui, eu vou te mostrar uma foto minha aqui pra você ver quem eu sou. Não, porque ele ia mostrar realmente que ele era pra ele. Olha, Moisés, eu sou assim, assim, assim. Eu acho interessante até porque muitas vezes quando a gente vai falar com Deus, ou igual a Glaucia falou, que abre o coração pra Deus, muita gente fica até pisando em casca de ovos pra falar com Deus, né? Vai falando assim, ó, santo, poderoso, pai de Deus, de Abraão... Coloca num nível de santidade impenetrável, né? Assim, não posso nem chegar acho perto. até interessante falar assim desse jeito, porque é Deus, tem que ter respeito. Mas acho que quando a gente vai criando essa capa, assim, de super adoração, super respeito, a gente vai tirando um pouco da nossa intimidade que a gente teria com Deus. E Deus, claro que ele é Deus, ele merece toda essa adoração, esse respeito e tudo mais. Mas ele, além de tudo isso, ele é Deus, ele tem sentimentos, ele tem esse amor. Na lição até vai falando isso, né? Deus chateou, Deus ficou triste quando ele viu o povo de Israel adorando, fazendo outras coisas, porque ele sentiu isso, falou, caramba, ele se sentiu traído. Então eu acho que, claro, Jesus vai mostrar também o caráter de Deus, né? Ele era o caráter encarnado de Deus, né? Sim. Então eu acho isso uma parte muito interessante, que claro que a lição vai mostrando tudo mais, um pouco mais a respeito de Moisés, mas tudo isso vai mostrando um pouco como era Deus de verdade, como é o caráter de Deus. E Moisés era apenas um tipo de Jesus, né? Ele representou mostrou Jesus, e Jesus, quando veio, ele mostrou a Deus. Sensacional. Gente, nosso tempo acabou, tá? Estourou. Então, em poucas frases aí, considerações finais, começando pelo Gabrielzão, rapidez, que recado você queria dar aí, final, pra galera que tá ouvindo o podcast? Vamos nos atentar à forma que nós adoramos ao Senhor. Muito bom. Tá? Adorar a Deus é um ato de louvor, é um ato que nos aproxima do Senhor, mas tem que ser feito de coração genuíno. Do jeito dele. Se quiser colocar na frente o seu próprio eu, vai dar ruim. Muito bom. Rei, últimas palavras aí. Minhas palavras continue crendo no que está escrito. Assim Jesus venceu todas as tentações. Muito bom. Mesmo que tenha aparente demora, né? Mesmo que tenha aparente demora. Fabricinho? Eu vou tentar ser breve, mas a da lição vai falando muito sobre essa questão de espera, né? Até a lição de sexta-feira vai falar um pouco sobre isso. Eu acho muito interessante isso, porque nós vivemos num contexto de espera, tá esperando todo mundo aqui que crê no Adventismo, está esperando Jesus voltar. Sim. E tecnicamente nós estamos vendo o mesmo contexto do povo de Israel, só que com um pouco de tempo maior, né? Então eu acho que quando a gente entende tudo que Deus fez pela gente, o povo de Israel também, ele se desesperou, mas não tinha um motivo assim aparente para desesperar, porque ele tinha visto o Mar Vermelho, tinham se libertado do Egito, então tinha vários motivos para ele não se desesperarem. Mas muitas vezes a gente faz isso do mesmo jeito que o povo de Israel. Então, as minhas últimas palavras aqui é para que a gente possa afirmar nossa aliança com Deus, de querer esperar, de querer se firmar e querer continuar firme. E confiar, né? Glaucia? No momento bom, a gente sempre tem aquele sentimento de vou fazer tudo o que Deus mandar. Que foi o que o povo de Israel fez em Êxodo 24, eles falam isso. Quando Moisés está subindo, eles falam, o que acontecer aí, a gente assina embaixo. Só que veio um momento difícil e o povo se afastou, começou a se rebelar contra Deus e tudo mais. E a idolatria
ela vem de uma maneira disfarçada, ela não vem de uma maneira tão aberta, assim, ela vai entrando de acordo com o que a gente vai permitindo. Então, a gente tomar cuidado com isso, né? Que a gente aprenda a, nos momentos que são mais difíceis, a gente olhar para Jesus e a gente falar assim, Senhor, por favor, me ajuda. Porque eu sei que isso aqui é o meu calcanhar de Aquiles, né? O que pode me afastar de ti. Rei, faz a oração aí final, hein? Vamos orar. Querido Deus, Criador, nós estamos muito felizes porque o Senhor é maravilhoso conosco. Da mesma maneira que desejou criar intimidade com teu servo Moisés, deseja também esta mesma conosco agora, nesta geração, neste tempo. Amém. Suplicamos que não te apartes de nós a tua graça, o entendimento de que hoje nos resta simplesmente crer e esperar no Senhor. A salvação já nos é garantida porque Cristo morreu na cruz, garantindo a nós a redenção. E por isso, Senhor, nos dê capacidade de decidir corretamente e de andar segundo a luz da Bíblia. Amém. É o que te pedimos e agradecemos. Abençoa toda esta juventude. Amém. Amém. Obrigado, Rei. Obrigado, Gabriel. Valeu, Glaucio, Fabricinho. Obrigada, pastor. Top demais, hein? Tá com você Muito aqui, bom. tá? E obrigado a você que nos acompanhou até agora também, desse bate-papo em torno da Bíblia. Esperamos que você saiba, né, que Deus continua sendo o mesmo, vale a pena esperar. Saiba que Ele não deixou, não abandonou você. Não coloque nada no lugar de Deus, porque Ele é um Deus confiável, um Deus zeloso, um Deus que é fiel. Não tenha medo de ser fiel a Ele e adore somente a Ele. E peça a Ele também que lhe ajude, como nós também, honestamente, né, a saber esperar, confiar em sua palavra, recorrer à palavra de Deus e não ter dúvida de que Deus vai cumprir as suas promessas, como fez no passado, vai cumprir também em breve quando Ele voltar. Que Deus abençoe você, não esquece de compartilhar esse conteúdo. Nos encontramos em breve aí no último episódio dessa temporada do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!